Hoje vamos falar sobre preocupação com o comportamento sexual. Deus criou o homem e a mulher para que estabelecessem um lar, tivessem filhos e assim formassem uma linda família. Mas, infelizmente, pela falta de princípios morais e religiosos, a convivência entre o casal tem sido muito difícil, tem sido cada vez mais complicada. Assim, com o excesso de tantas coisas negativas que surgem e interferem no relacionamento do casal, toma tempo do casal, o mundo está se dirigindo para o caos e atingindo as profundezas da vergonha e depravação. Sabem, hoje em dia, quando nós vemos uma propaganda de um alimento, de uma roupa, de uma viagem, de um carro, o que é que aparece ali? Geralmente, uma mulher seminua, ou então um homem galã, todo sedutor. Sempre tem insinuações para o lado sexual. Com tudo isso, a família, que é a estrutura básica da sociedade, está sendo fortemente abalada. Ela está sendo atingida por grandes males. E os seus efeitos, além de desastrosos, acumulam também outras crises. Com tudo isso, nós percebemos uma grande ameaça aos ideais propósitos do lar cristão. Qual era o propósito de Deus para o lar cristão? Que cada lar fosse um pedacinho do céu, que cada casa fosse uma igreja. Mas, infelizmente, o adultério, o sexo antes do casamento, comportamento sexual obsessivo, sabe? Tudo isso são práticas contrárias à vontade de Deus. Os abusos sexuais cometidos pelos próprios cônjuges, abusos contra crianças, o incesto, práticas homossexuais, atos de bestialidade, que é ser humano com animais. Tudo isso são algumas coisas bem óbvias que demonstram uma perversão do plano original de Deus e também uma negação da Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem várias menções sobre essas questões que nos orientam sobre a ética sexual. Mas, infelizmente, nós vemos que esse é o desejo de Satanás. Quando Deus criou Adão e Eva, ele fez homem e mulher para que um fosse companheiro do outro, para que um completasse o outro. Mas nós vemos que Satanás deturpou tudo e hoje o mundo está assistindo o ressurgimento dessas perversões lá dos tempos passados. E nós não temos mais segurança, não temos mais relacionamentos estruturados e a vontade de Satanás tem sido descaradamente destruir o lar, as famílias e essa instituição linda e maravilhosa que Deus instituiu. A Bíblia fala claramente sobre os resultados da obsessão sexual, da procura desenfreada do prazer sexual. Mas Deus veio destruir as obras do diabo e restabelecer uma relação do ser humano uns com os outros e também com o seu Criador. Portanto, aqueles que se voltam para Jesus, que se arrependem de coração e que buscam o perdão, eles escolhem o melhor caminho, o caminho da restauração. Sendo assim, todos podem libertar-se dessas perversões, dessas práticas pecaminosas, por intermédio da cruz, do poder do Espírito Santo, por intermédio da vida espiritual, por intermédio do trabalho da igreja. E assim, podem se livrar desse escravismo, dessas perversões pecaminosas. O apelo é que nós vivamos aguardando a bem-aventurada volta de Jesus, que se aproxima, que nós sejamos um povo zeloso e de boas obras, para assim podermos viver redimidos uma vida eterna com Deus. Essa declaração dessa preocupação com o comportamento sexual foi trabalhada na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e traz grandes orientações. Nós precisamos ficar atentos, porque as perversões sexuais, as insinuações dos prazeres carnais, hoje em dia têm se alastrado muito entre o nosso povo, entre o povo escolhido de Deus, e nós precisamos ficar atentos, porque
É intenção do inimigo destruir até mesmo os filhos de Deus. Nós precisamos nos apegar com Deus cada vez mais e ficarmos longe das tentações.